nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a união, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bênção, que maravilha estarmos juntos mais uma vez neste que é o nosso canal da Legião de Maria, em que nós podemos sempre contar uns com os outros, meus irmãos. Eu sou Bia Dantas, sou tribuno Legiones e venho lhes dizer e lhes pedir para deixar o seu joinha no nosso programa, amém? E então, este é o nosso programa Gotas Legionárias de hoje. Vamos ver o que é que Deus está querendo para nós neste dia de hoje, porque tantas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos visto e temos vivido nestes dias, e Deus tem sempre algo maravilhoso para nos dizer. Vamos lá ouvir a palavra de Deus? Ele nos diz hoje: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é realmente a palavra da nossa salvação. E você sabe por que é a palavra da salvação? Quantas vezes você já parou para pensar no que é o amor? Talvez nós nunca tenhamos parado realmente para pensar no que é o amor, porque a gente pensa, eu simplesmente amo e pronto. A gente não simplesmente ama e pronto. Amor, ele é uma emoção, ele é um sentimento, ele nos leva a querer o bem das outras pessoas. E este sentimento, esta emoção, não é um mero sentimentalismo, não. Ele pode ser, pode e deve ser ensinado, ele deve ser aprendido por cada um de nós. Muitos autores hoje em dia dizem que não é um mero sentimentalismo, que ele não ocorre espontaneamente, não é fácil de ocorrer, não é? Ele deve ser aprendido, é uma faculdade que deve ser estudada. Você está me dizendo que eu devo estudar o amor? Eu não simplesmente amo e pronto? Não, meus irmãos, nós não simplesmente amamos e pronto. Nós precisamos aprender a amar, assim como o próprio Senhor, assim como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala para nós nesta gotinha. Amai os vossos inimigos. Olha, Beatriz, eu vou te dizer, não é fácil amar os inimigos não, tá? Aqueles que ficam falando mal da gente, então, que ficam perseguindo a gente, que toda hora aparece para perturbar, nossa, como é difícil. É difícil. Mas existem técnicas, meus irmãos e minhas irmãs, que o próprio Cristo nos ensina, basta prestarmos atenção e estudarmos. Então eu vou lhes dizer agora o que a ciência tem falado sobre o amor. O amor, ele possui um mecanismo biológico determinado pelo sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. E ele está presente só nos mamíferos. Eles têm olhado e visto se as aves também não têm esse sistema, mas já está ficando comprovado que é algo intrínseco dos mamíferos. Meu querido irmão, minha querida irmã, ele é o ponto central de algumas religiões. O cristianismo nos ensina claramente que Deus é amor e que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, que vem hoje dizer para nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos odeiam. Nossa, Beatriz, esse é um ponto difícil. Então vamos lá continuar analisando a questão do amor. Os sentimentos, eles produzem um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Esses compostos
moléculas de emoção são cadeias de aminoácidos que são feitos de proteínas e fabricados no hipotálamo. Para cada sentimento produzido, um composto químico específico é produzido. Então, para cada sentimento que nós temos, um composto químico diferente é produzido. Então, o amor é um sentimento, o medo é um sentimento, a raiva é um sentimento, o nojo é um sentimento. Então, para cada tipo de sentimento, é produzido um composto químico específico dentro do nosso cérebro, dentro do nosso organismo, que transforma completamente todos nós. Então, o que é que acontece conosco quando estes compostos químicos são produzidos? Se forem sentimentos bons, vão produzir compostos químicos que vão nos ajudar, que vão nos proteger, que vão proteger o nosso organismo e nos dar imunidade contra doenças. É muito interessante, isso já foi comprovado cientificamente. Então, quando Jesus nos diz, foi-lhes ensinado que você deveria odiar os seus inimigos, mas olha, se você quiser viver e viver bem, que é uma arte, viver é uma arte, portanto, ela pode ser aprendida. Você, se quiser viver e viver bem, precisa amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor é uma atividade e, de forma geral, consiste em dar e não em receber. E hoje em dia a nossa sociedade está muito mais, está transformando, está com seus valores invertidos, que nós já falamos sobre inversão de valores aqui no nosso canal. Vou deixar aqui para vocês poderem ver esse vídeo. Os valores estão invertidos e as pessoas querem mais receber do que dar. E no amor, como é uma atividade que consiste mais em dar do que receber, ele está completamente equivocado. Nós vivemos no sistema capitalista. O sistema capitalista tem erotizado o amor. Para quê? Para que as pessoas fiquem como se estivessem anestesiadas, porque o excesso de erotismo, ele anestesia o nosso cérebro, anestesia as nossas emoções, e nós acabamos não conseguindo raciocinar direito, nós acabamos fazendo o que eles querem, que é adquirindo tudo aquilo que eles querem nos vender. Mas vocês pensam que isso é só algo utilizado pelo sistema capitalista? Não, o sistema socialista usa a mesma metodologia. Eles erotizam as nossas crianças de uma tal forma que elas não conseguem mais raciocinar e entender que elas estão sendo usadas, e que no início pode parecer legal, pode parecer interessante tudo aquilo que eles estão ensinando, mas no final das contas eles vão roubar a nossa liberdade, tirar a nossa capacidade de raciocínio, capacidade de realmente amar verdadeiramente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o amor como um sentimento individual e personalíssimo, ele traz complexidade, pois envolve componentes emocionais, cognitivos e comportamentais que são difíceis de separar. Então, o que são esses sentimentos, esses componentes emocionais, cognitivos? O que é cognitivo, Beatriz? É o raciocínio. Então, amar não é um puro sentimentalismo. Ele envolve a emoção, ele envolve o raciocínio e ele envolve o comportamento. São coisas que nós podemos aprender. Estão vendo como é que é importante a gente entender isso? Como é que funciona o nosso corpo, o nosso sistema central, o nosso organismo, como é que ele funciona. Então, Beatriz, você está me dizendo que amar é uma decisão, que eu posso decidir amar? Sim, amar é uma decisão. Eu decido amar e a partir daí eu passo a me comportar de tal forma que eu ativo moléculas específicas no meu corpo que me protegem. São moléculas de emoção.
e eu posso produzir essas moléculas que vão proteger o meu corpo. Vamos esquecer um pouco a política, mas eu vou te dar um exemplo que é importantíssimo, que está acontecendo agora, neste período que nós estamos vivendo. Algumas pessoas simplesmente decidiram odiar, e elas odeiam sem nem saber o porquê que elas odeiam algumas pessoas. Uma pessoa que tem sido muito odiada por uma pequena parte da nossa população, mas que faz um barulho tremendo, é o nosso presidente. E algumas pessoas que têm acesso à mídia e são jornalistas, são empresários, mas que têm um ódio profundo pelo presidente da nossa República do Brasil, eles andam falando absurdos, induzindo a população a odiá-lo. Como, por exemplo, teve uma pessoa que falou: eu odeio tanto o presidente que eu não desejo que ele morra, eu desejo que ele seja enterrado vivo. Isto é algo tão horrível, tão doloroso de se ouvir e alguém falar, e ainda ter coragem de escrever e colocar nas redes sociais. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Em pouquíssimo tempo mesmo, esta pessoa morreu. Ela adquiriu esta doença que está aí, e esta pessoa morreu. E não foi a única pessoa que falou, que postou sentimentos horríveis, de baixo nível, de baixa vibração contra esta mesma pessoa, e eles estão todos morrendo. Foram mais de 5, e se a gente começar a analisar como é que eles vêm morrendo, porque tem o sentimento de ódio, porque deseja que o outro morra. Meus irmãos e minhas irmãs, isto é sério demais. Mas Beatriz, só porque ele desejou, ele morreu? Exatamente, porque ele produziu uma carga tão grande de aminoácidos que prejudicam o corpo dessa pessoa, que deixou a sua imunidade tão desprotegida, que acabou adquirindo esta doença e acabou morrendo por causa deste ódio. Então, quando Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam, nós devemos ter sentimentos de amor, sentimentos de alegria, sentimentos de bem-querer para outra pessoa, para que a gente seja beneficiado. Estão vendo como é importante amar? O amor é algo muito importante. Então eu quero lhes contar uma história, e eu acredito que vou contar mais de uma hoje, hein? Quero lhes contar uma história para lhes dar um exemplo sobre isso. O meu avô, Valdemar Mendonça, há muitos e muitos anos atrás, ele tinha uma lanchonete na estação ferroviária de Carangola, Minas Gerais. E ele tinha aquela lanchonete já há muitos anos. A minha mãe era solteira ainda naquela época e trabalhava com meu avô. E o meu avô, uma pessoa, um fazendeiro, adquiriu muitas terras e comprou muitas fazendas ali ao redor, e simplesmente, do nada, ele resolveu mandar matar o meu avô, porque ele queria também ser o dono da lanchonete, ele queria ser o dono de de todos os comércios que haviam ao redor na cidade. Então, ele mandou matar o meu avô. E o meu avô, um homem de muita oração, ele sempre orando, ele ficou sabendo que havia uma pessoa nova na cidade e que essa pessoa simplesmente iria matá-lo porque queria o seu comércio. E então meu avô começou a orar por aquele homem que ele nem sabia quem era. Ele começou a fazer orações pedindo a Deus que protegesse aquela pessoa, que colocasse os seus anjos ao redor daquela pessoa, que qualquer um que se aproximasse dele, que tivesse sentimentos de amor, de bondade, de alegria, de afeição, de união, então só sentimentos bons. Então, o primeiro matador foi até a lanchonete do meu avô e chegou lá, começou a conversar, começou a olhar e voltou até o
o homem que queria a morte do meu avô e disse: olha, eu vou devolver o dinheiro a você, porque aquele homem eu não mato não. Aí ele falou: ué, eu nunca vi isso, o matador que eu contratei dizendo que não vai matar a pessoa. Então tá. E não foi uma só vez, foram 3 matadores, um atrás do outro, que aquele homem, aquele fazendeiro contratou para matar o meu avô, e um atrás do outro eles voltavam e devolviam o dinheiro e diziam que não ia matar. Aquele eu não vou matar. Então, este homem, este fazendeiro, como é que o meu avô descobriu essa história? Porque o fazendeiro foi até ele. O fazendeiro chegou lá e começou a me dar uma bebida aí, começou a beber, começou a conversar e falou assim: eu vim aqui para te conhecer, ô Valdemar Mendonça. Eu vim saber quem é você porque eu tô achando muito estranho. Eu já contratei 3 matadores e eles não querem te matar, eles voltam dizendo que aquele homem eles não matam, e eu vim aqui saber que homem é esse. E eu agora que estou diante de você, estou gostando muito de você e não consigo também ter vontade de te matar. E aí, a partir daí, nasceu uma amizade. Não é uma coisa linda? Não é uma coisa muito interessante? Então vamos lá analisar naquilo que eu falei para vocês, que como um sentimento individual e personalíssimo traz complexidade, pois envolve componentes emocionais, cognitivos e comportamentais que são difíceis de separar. Então vamos lá, qual foi o sentimento, qual foi o componente emocional que desencadeou o meu avô até a atitude que ele tomou? O primeiro foi o medo. Então ele teve um sentimento de medo de morrer. Claro, quem é que quer morrer e largar a família aí desprotegida? Ninguém quer. Então, a partir do momento que ele teve aquele sentimento, ele raciocinou. Então foi o componente cognitivo racional, que ele decidiu fazer orações para aquele homem. Então, racionalmente, ele começou a orar por aquele homem, que é o comportamento. Ele começou a ter comportamentos de oração. E a partir daí, ele começou a vibrar numa frequência de amor, que começou a emitir aquela frequência de amor, e aqueles matadores chegavam até ele e sentiam o amor. E não sentiam vontade de matá-lo. Então vocês vejam que história linda e que maravilhoso. É assim que nós aprendemos. Por isso que eu tenho dito para vocês que amar é um aprendizado, é algo que nós aprendemos a fazer. E aí eu vou a uma outra história. Eu saio do meu avô e vou aos meus netinhos. Eu já falei para vocês que eu tenho 4 netos. A Emily, de 14 anos, o Caio, de 9 anos, o Henry, de 8 e o Conrado, de 7. O Henry, o Conrado e o Caio, eles estavam com 6, 7, 8 anos na época, e foi aniversário do Caio, do mais velho, de 8 anos. E quando chegou naquele aniversário, era um aniversário em que eles tinham que ir com a roupa do uniforme do seu time. E quando eles chegaram lá, os dois irmãos, eles torcem para um time, e o outro, que é o priminho, torce para um time diferente. Quando o priminho chegou com o seu uniforme, os dois ficaram aborrecidos e, como eles não compreendiam muito bem, eles afastaram o primo e falaram: não, você não vai brincar, você vai ficar de lado. E eu vi aquela situação, o priminho ficou muito triste e sentou na mesa conosco e ficou lá quietinho. Ele não queria brincar e ele falava: não, eu não estou com vontade de brincar. Então eu me levantei, chamei o meu filho, ao invés de brigar, de gritar, de arrumar uma confusão, chamei o meu filho num canto. E nós, num cantinho, separados de todo mundo, eu falei: meu filho, eu sempre ensinei a vocês que eu não iria me meter, não iria me envolver em nada na vida pessoal de vocês, nem no casamento, nem na forma de criar os filhos, a menos que eu percebesse que algo estaria passando dos limites.
Então agora é um momento em que eu estou percebendo que tem algo que está passando dos limites. Aí ele falou assim, o que foi, mãe? O que aconteceu? Me conta para a gente poder resolver. Então eu fui e contei a situação para ele. Aí ele respirou fundo e falou, eu vou resolver. Obrigada, mãe. Obrigado, mãe. Então ele foi até, e eu fiquei observando de longe como é que o meu filho iria agir naquela situação. E ele foi até os meninos, chamou-os, sentou-os do seu lado, né, na sua frente, e falou com eles, meus filhos, vocês estão vendo, olha, aquele amigo do papai, ele é de tal time, aquele outro é de outro time diferente, aquele outro, e foi citando os vários times, e os meninos com os olhos arregalados. E ele falou bem assim, eu amo todos os meus amigos, eu gosto demais de ficar perto deles, e não é porque eles têm um time diferente que eu não vou querer ficar com eles, eu gosto de ficar com eles, eu preciso da amizade deles, da mesma maneira que vocês gostam do primo de vocês, porque ele é o primo de vocês, e vocês gostam de ficar perto dele, não gostam? Eles falaram, nós gostamos sim, ô pai, mas como ele chegou com aquela camisa, a gente ficou nervoso. Aí ele falou, não, a gente não deve ficar nervoso e nem ter raiva de uma pessoa que torce para um time diferente só porque torce para um time diferente. Nós precisamos amar as outras pessoas pelo que elas são, da forma como elas vivem, e o que elas escolhem é um problema delas. Mas nós temos que aprender a amar e a respeitar os nossos amigos da forma como eles querem viver. Então, o que vocês decidem? Aí eles correram, foram lá na nossa mesa e chamaram o primo, e eles ficaram felizes e foram brincar juntos, e o priminho ficou numa boa e entendeu, e isso passou, foi algo que não ficou marcado e que ficou doído para eles, para nenhum deles, porque todos eles aprenderam. Isto é aprendizado, nós aprendemos a amar, aprendemos a respeitar, aprendemos a conviver. E é assim que nós devemos viver todos os dias da nossa vida, meus irmãos. E quando a gente começa a ter esse sentimento, ele nos protege e ele faz com que nós consigamos viver melhor e viver profundamente. É uma arte. Vocês estão vendo como viver é uma arte e como amar é algo que nós podemos aprender, é ensinado. Então é lindo quando nós começamos a verificar essas verdades da nossa vida que o próprio Cristo Jesus veio nos dizer. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, e ele veio nos ensinar a viver, e esta gotinha legionária é maravilhosa porque nos ensina isso. Algumas pessoas, uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o amor é que algumas pessoas confundem gostar, amar e adorar. Meus queridos irmãos, nós podemos amar profundamente a todas as pessoas, sejam elas quem forem, mesmo que elas pensem completamente diferente de nós. Nós não precisamos gostar necessariamente daquela pessoa, mas precisamos amar, precisamos fazer o bem e desejar o bem àquelas pessoas que nós mesmo não gostamos delas. Eu não vou gostar, Beatriz, não estou entendendo isso. Gostar é quando a gente gosta de uma pessoa e quer ficar perto dela, quando nós temos afinidade, quando nós pensamos de maneira parecida e gostamos de ter uma conversa, de ficar junto, de falar, de passear, de conversar, de ter o nosso relacionamento social com aquela pessoa. Então, nós gostamos da companhia daquela pessoa, mas eu não preciso necessariamente gostar de todas as pessoas que eu amo, mas eu preciso necessariamente amar a todas as pessoas, mesmo aquelas de quem eu não gosto. Estão vendo a diferença entre gostar e amar? E agora eu quero lhes dizer uma outra diferença: o adorar. Eu só posso adorar a Deus, eu não posso adorar a mais ninguém. E a nossa sociedade, ela vem
nos tirando o foco da realidade. E aí muitas pessoas dizem: eu adoro você, Beatriz, olha, eu adoro os seus vídeos, eu adoro as coisas que você fala, por favor, não me adorem, porque isso é pecado. Nós temos que adorar somente ao nosso Deus. Então a Ele a honra, a glória, o poder, toda a força. A Ele a adoração. A nossa sociedade, os artistas, eles vêm ensinando de forma errada a todos nós. E eles ficam massacrando ali na nossa cabeça palavras assim: adoro esta comida, adoro essa roupa, adoro aquela pessoa. Por isso é que nós estamos com os valores invertidos, porque nós não estamos conseguindo entender verdadeiramente quem nós somos. Quais são as coisas que nós devemos valorizar na nossa vida? Então, meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs, então são coisas que nós aprendemos hoje. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós desejamos, porque nós vamos estar produzindo em nós moléculas de emoção, e a emoção se sente na carne. A emoção se sente na carne. Nós vamos produzir moléculas de emoção que podem ser vibrações positivas ou negativas, que podem nos ajudar ou nos prejudicar. Amém? Então estamos entendendo aí hoje algo muito bom para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta foi a nossa gotinha legionária de hoje. Uma gota que nos ensina a amar, nos ensina que amar é uma atividade acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja... e outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu estou colocando no final dos vídeos um link aqui em cima para você poder pegar a oração do terço do dia específico, tá bem? Então, se forem mistérios gozosos, se forem mistérios luminosos, se forem mistérios gloriosos, se forem mistérios dolorosos, então eu vou deixar sempre o card aqui em cima. É só você clicar e você, depois que terminar esse vídeo, você faz as suas orações ou num outro momento do seu dia. Amém? Que Deus te abençoe cada vez mais. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu olhar para cada um de nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor volte o seu rosto para nós, nos ajude a amar sem medidas uns aos outros, porque quanto mais nós damos amor, mas nós recebemos a imunidade, a força, nós produzimos moléculas de emoção que vão nos ajudar a viver plenamente cada vez mais. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, esta que tem uma fé profunda, arraigada na rocha, que nos ajude, nos ensina a caminhar. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe. Meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te acompanhe sempre e que o seu amor transforme a sua vida e que você transforme o mundo ao seu redor com muito amor cada dia mais. Amém. Salve Maria.